Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, né? Assim você auxilia que a mensagem espírita alcance um número maior de pessoas, afinal ela é tão consoladora, né? Ela traz tanto entendimento e nós estamos precisando tanto de entendimento e consolo nesses tempos, não é? Ative as notificações para você ficar por dentro das novidades do canal, nos acompanhe nas nossas redes sociais no Instagram, e hoje, aqui no Espiritismo e Vida, claro, sempre pedindo a inspiração de Jesus, dos espíritos superiores, né? Vamos falar da nossa vida, né? Como é que a gente toca o barco da nossa existência? Às vezes a gente encontra com algumas pessoas, né, que às vezes a gente não vê há algum tempo e a gente pergunta, né, para eles: "Ah, e aí, como é que tá a vida?" E às vezes a pessoa responde com essa expressão, né: "Ah, vou tocando o barco", né. E isso já aconteceu comigo algumas vezes e sempre eu paro para refletir, né, nessa resposta. Porque, vejam, a gente, no mundo, existem pessoas que são sempre um pouco, às vezes muito negativas, né, sobre tudo, né, vem o pior lado de qualquer situação. E sempre que a gente pergunta, né, como elas estão, né, elas respondem exatamente dessa forma: "Ah, tô indo, tô daquele jeito, vou tocando barco", né. Mas essa expressão "tocando barco" me faz refletir que a vida é realmente isso, né. Nós estamos sempre tocando o barco da nossa vida nesse imenso rio, né. A vida é um imenso rio. Então como é que nós estamos tocando o nosso barco é o que realmente importa. Nós somos espíritos em evolução. Nós reencarnamos diversas vezes nesse planeta. Nós somos viajores desse maravilhoso rio da vida, né? Tem gente que segue viagem, né, em algumas existências ali em grandes navios, né? Outros nos iates luxuosos. Tem aqueles que seguem no barco a motor, tem alguns que seguem na canoa a remo, né, em caiaque, tem aqueles que seguem pequeninos barcos, né, e ainda tem aqueles que seguem naquelas jangadas diminutas, né, que você faz um esforço danado. Mas a viagem, a existência material, ela sempre, segue atendendo à necessidade momentânea de cada viajor. Todos os viajores atravessam os mesmos riscos, os mesmos perigos, todos são capazes de ver as belezas do caminho, todos vão enfrentar em algum momento da jornada a ventania, as águas revoltas, as tempestades, a calmaria, né? Tem momentos que os viajores desse rio chamado vida se encontram, seguem juntos por um período e em outros momentos seguem só. Existem viajores que procuram sempre a serenidade e o equilíbrio interior para a grande viagem, e outros que estão sempre a reclamar de tudo e de todos. Há aqueles que sempre estão prontos a auxiliar, né, aqueles que sofrem algum percalço no caminho. E ainda existe aqueles que contribuem ativamente para o percalço de alguns ou de muitos, né, por imprudência ou por ignorância. Enquanto nós estamos nesse rio da vida, nós recebemos vários recados pelo caminho, né? Não te lastimes, haja, tem o tempo ao dispor, não reproves, destaca o melhor que você veja. Não grites, baixa a sua voz se queres que te escutem. Não desprezes, socorre. Se você quer ser útil, você precisa socorrer. Não te irrites, aguarde que o outro tenha capacidade de compreensão. Não desanime, ama se pretendes vencer. Emmanuel é quem diz isso. Então, esse é o fluxo da vida. Vamos sempre tocando o nosso barco, seja ele qual for. Enquanto nós estamos no nosso barquinho, e realmente seja ele um iate luxuoso ou uma jangadinha, nós temos que empreender todo o esforço pessoal
todo o esforço necessário para bem guiá-lo. Nós precisamos cumprir bem o nosso dever. E não só cumprir o nosso dever, né? É caminhar pelo caminho reto, né? Guiado pelas leis de amor do Pai. Nós precisamos conhecer o rio em que nós estamos navegando, as leis que regem esse rio, conhecer bem o nosso próprio barco, porque quando nós não conhecemos o nosso barquinho, nós somos levados pelos ventos. E às vezes esses ventos são calmos, mas às vezes são tempestades. E como é que nós vamos sobreviver às tempestades se nós não sabemos o funcionamento do nosso barco? Se nós não sabemos o que ele aguenta? Como ele se comporta? Se ele é frágil para enfrentar alguns desafios? Se ele é forte para enfrentar outros? É preciso conhecer bem o nosso barco para que nós naveguemos nesse rio da vida com mais segurança. Né? Nós precisamos aprender a tocar bem o nosso barco. Para isso, é necessário que a gente esteja sempre trabalhando, servindo, sermos perseverantes na compreensão da vida, no nosso próprio aprimoramento. Para tocar bem o nosso barco, a gente precisa compreender que a gente tem que fazer a nossa parte, bem feita. Né? Nós precisamos entender que se nós temos o direito de estarmos no barco, nós também temos a obrigação de bem conduzi-lo, em qualquer circunstância, seja ela qual for, seja em águas calmas ou tempestuosas. Emmanuel, pela psicografia de Chico, diz que a vida é amor divino a estender-se incansável. É exatamente assim, né? Quando o nosso barco está ali a balançar pelos ventos das tempestades, vamos manter o nosso foco mental na lei divina, de amor do Pai, que nos permite avançar, né, com inteligência, com harmonia, com equilíbrio, com bondade. E assim a gente vai levar o nosso barquinho para o porto seguro, que é os braços do Pai. No livro Presença de Luz, Augusto César, pela psicografia de Chico Xavier, nos diz na mensagem Bem Viver que, queiramos ou não, nós estamos destinados a agir hoje para o brilho e para a felicidade que nos espera no grande amanhã. Muitas vezes a gente reclama que o mundo está muito agitado, né? Está muito difícil de viver, né? A gente só está enfrentando tempestade, né? Mas, gente, o mundo sempre foi tumultuado por desafios permanentes. Olha a história. Né? Quando nós estamos aqui mergulhados na matéria, nós nos encontramos nas nossas relações de uns para com os outros, nós encontramos muito mais adversários do que amigos, né? Porque a finalidade é a de conseguirmos harmonizar as relações e podar as arestas. São os reajustes necessários. Então, se nós queremos conduzir o nosso barco na paz, nós precisamos praticar a aceitação da vida sem inércia, sempre trabalhando e servindo. É como o Augusto César diz: paciência ativa, calma e trabalho. Então a gente precisa acolher as pessoas como elas são, sem essa ideia, né, de que a gente tem que esculpir as pessoas pelo nosso modo de ser. Cada um tem o direito de ser como é. Nós não temos direito de interferir na vida da pessoa dizendo como ela deve ser. Não. Porque cada um está num estágio de evolução. Claro, nós não estamos falando aqui de crime, né, gente? Todo crime merece a devida punição, né? Agora, nós também não podemos nos julgar donos da verdade, né? Porque quando a gente se julga dono da verdade, a gente começa a discutir com todo mundo, né? E muitas vezes são discussões estéreis. Cada um tem direito à sua própria opinião, né? A gente também não pode menosprezar o nosso trabalho, por mais humilde que ele seja, enquanto a gente está aqui. A gente tem que entender, tem que estar consciente de que toda tarefa digna é um degrau que a gente sobe. Não vamos também usar máscara, né? A gente muitas vezes usa máscara de afeição, né? Falando que gosta do outro, não sei o que. Gente, amor é a força básica da vida. E a gente não brinca com amor em tempo nenhum.
Também não vamos tentar, enquanto a gente está aqui, ser maior do que o outro, né? Porque sempre vai haver alguém maior do que nós. Nós estamos no nosso degrau, no degrau correto. Tem gente acima de nós, tem gente abaixo de nós. Qual é a nossa função? Ajudar quem está mais embaixo. A função de quem está em cima é ajudar quem está mais embaixo, né? Então a gente não pode se irritar é, com as pessoas. E também não podemos nos sentir inferior diante de ninguém. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus, né? Então nós temos que agir com a dignidade de sermos filhos de Deus, de compreender as suas leis sábias, que gente, Deus está velando por nós o tempo inteiro onde nós estivermos. Então, preservando a consciência tranquila, na certeza de que o mundo vai funcionar do jeito que ele tem que funcionar, sem necessidade da gente ficar ali o tempo inteiro brigando uns com os outros. O que nós temos que fazer é o bem, onde nós pudermos, e esperar o resultado desse bem. Não vamos ficar impressionados com as tempestades, né? Não vamos ficar impressionados com as dificuldades, com os obstáculos. Não vamos, nós sempre somos amparados. E, gente, Deus preside a tudo. Tenhamos confiança. Então, seja qual for o barco em que nós estivermos navegando agora, nós temos a obrigação de nos esforçarmos ao máximo, né, para que nós levemos esse barco em segurança até o atracadouro. Não importa se passamos por momentos de calmaria ou se passamos por momentos de tempestade e tribulação. O que nós precisamos é estar no comando do barco, guiando o barco, e não sendo jogado de um lado para o outro pelos ventos e nem mesmo sujeito a correntezas perigosas. É preciso saber guiar o barco da nossa existência para superar essas situações. Nós somos donos do nosso destino. Então vamos seguir. Em qualquer situação, qualquer barquinho que a gente tiver, com a certeza de que o Pai sempre controla o rio em que nós navegamos. Eu quero deixar para vocês um poema de Chico Xavier, dele mesmo, não é psicografia dele. Um poema que está no livro, o primeiro livro, chama Dentro da Vida. Chico diz assim: pela vida nas sendas pedregosas, há tanto pão e há tantos esfaimados. Há sol e há muitas sendas tenebrosas. Existe o amor e há tantos desprezados. Há prazeres e há mágoas dolorosas. Há bonança e existem flagelados. Há virtudes radiantes como as rosas e o negrume da treva dos pecados. Há afeto e há tantos órfãos sem carinhos. Há paz e existe a guerra fratricida. Há fé e existe míseros ateus. Mas, sobretudo, em todos os caminhos, eu vejo a suma essência desta vida, suma essência da luz, do amor de Deus. Fiquemos todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é nosso guia e nosso mestre. E tenhamos aí um ótimo restinho de semana e que seja muito produtivo. Até mais. Tchau.